No silêncio dos cemitérios, há muito mais acontecendo do que os olhos podem ver. Espíritos vagam, ectoplasma sendo roubado, os trabalhos realizados pelos Exus dos cemitérios, mas também espíritos criadores de realidades invisíveis. Em um lugar onde os corpos apodrecem, as mentes dos espíritos continuam a criar e interagir com o plano físico de diversas maneiras. Neste vídeo, vamos explorar o que acontece com esses espíritos após a morte. Espíritos que estão presos aos corpos, aqueles que se relacionam com o ambiente do cemitério e de que forma as suas criações mentais influenciam no seu corpo espiritual e pessoas. Prepare-se para uma jornada entre o visível e o invisível, onde a mente dos espíritos se torna um poder, tanto para eles quanto para nós. Existe uma energia no cemitério que é muito valiosa para determinados espíritos desencarnados, principalmente espíritos que são voltados para o mal, para as trevas. Essa energia se chama ectoplasma. Por que no cemitério tem tanto ectoplasma? Porque o ectoplasma está no duplo etérico, que é um corpo material, apesar de vibrar numa frequência mais sutil, a frequência a qual um ser humano encarnado não consegue enxergar, mas ela é material. Só vibra numa frequência mais sutil. E o duplo etérico está cheio de ectoplasma. Essa energia se encontra nos encarnados. No duplo etérico e o ectoplasma é responsável por manter a imunidade de um ser humano encarnado, manter os seus órgãos funcionando. É muito importante, a energia é vital. Quando uma pessoa desencarna e o corpo físico vai para o cemitério, o duplo etérico vai junto. O espírito do desencarnado vai para onde ele tem que ir, para a dimensão a qual ele tem que ir. Mas o corpo físico e o duplo etérico se desfazem. O duplo etérico não vai para o plano espiritual. Ele não é um corpo espiritual, vamos dizer assim, apesar de chamarem de espiritual como forma de dizer. Está inserido nos 7 corpos, eu sei. Mas ele não vai para o plano espiritual. Ele se dissipa na atmosfera, o corpo físico se desfaz, e o duplo etérico se dissipa na atmosfera, em média em 40 dias ele se dissipa totalmente. Nesses 40 dias ele fica ali, junto ao corpo físico, cheio de ectoplasma. Então é uma energia muito visada por espíritos das trevas para usarem essa energia de várias formas. Uma delas é se alimentar, vampirizar, vampiros, espíritos vampiros, de todo tipo. Existem espíritos que nós podemos chamar de vampiros astrais, que eles são seres humanos desencarnados, mas eles estão com suas emoções e seus pensamentos tão desequilibrados que suas mentes doentes e suas emoções doentes plasmaram um corpo astral em forma de vampiro, com dentes grandes, parecendo uma fera. São muito agressivos. Muitos deles perderam até mesmo a capacidade de falar. Eles só fazem ruídos, barulhos, e são ávidos por essa energia. Então, eles fazem de tudo para adentrar os cemitérios, para se apossar dessas energias do ectoplasma, dos duplos etéricos em dissolução, dos recém-desencarnados. Eles querem invadir os túmulos e se alimentar dessa energia. Isso existe. Mas não são só esses. Existem aqueles que na Umbanda são chamados de Quiumba, que no Espiritismo são chamados de obsessores. É a mesma coisa, só muda o nome. São seres humanos desencarnados, espíritos descompromissados com o bem, considerados os marginais do mundo astral, do plano astral. São espíritos muito agarrados à matéria, às sensações, aos sentidos, aos vícios. São espíritos desocupados, obsessores de energias, vampiros, obsessores de seres humanos, vampiros de energias. São vampiros de energias, obsessores
de seres humanos encarnados, dos espíritos encarnados, das pessoas. Esses espíritos também ficam tentando invadir os cemitérios para se apossar dessa energia. Também existem espíritos mais experientes que hipnotizam esses outros espíritos sem que eles saibam, sem que eles percebam, que nós vamos chamar de magos negros ou feiticeiros. São seres humanos também desencarnados, chamados de magos negros e feiticeiros, espíritos muito inteligentes, muito experientes na arte da magia e também são vampiros. Esses magos negros e feiticeiros são seres humanos desencarnados. Então, existem deles desencarnados, mas também existem deles encarnados. Tanto um como o outro tentam adentrar o cemitério para se apossar dessas energias, ou seja, o ectoplasma dos recém-desencarnados, para se alimentarem, mas também para manter as suas bases. Eles têm bases, laboratórios no astral inferior para fazer o mal. Laboratórios que o combustível para o funcionamento dos laboratórios é o ectoplasma, mas não existe só esse combustível. Existem outros tipos de combustíveis que eu não vou dizer agora, porque nós vamos focar no ectoplasma. Então, esses magos negros e feiticeiros desencarnados tentam invadir também os cemitérios para se apossar desse ectoplasma dos recém-desencarnados. Mas também existem os magos negros e os feiticeiros encarnados, só que desdobrados, ou seja, quando eles dormem, o espírito sai do corpo, eles tentam ir também para o cemitério, para roubar esse ectoplasma dos recém-desencarnados, para se alimentarem e também para manter as suas bases. Mesmo encarnados, mas em desdobramento, eles têm laboratórios, eles mantêm essas bases, eles continuam tomando conta dessas bases, mesmo encarnados. Eles vivem duas vidas, uma aqui no plano físico, numa vida normal, que ninguém desconfia de quem eles sejam, e quando dormem e desdobram, eles vão para o astral inferior, para as regiões subcrustais, e continuam fazendo mal, continuam obsidiando espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Obsessores, vampiros de energias. Obsessores de espíritos encarnados e obsessores de espíritos desencarnados. Desencarnados e encarnados. Então, essa energia é muito disputada. Existem cemitérios que não são protegidos. Existem cemitérios que não têm a proteção dos guardiões, que na Umbanda chamam de Exus Caveira, que não são espíritos maus, são espíritos que só fazem o bem, são espíritos da luz. Não são esses espíritos que muitas pessoas, pela sua ignorância, falta de estudo, acham que são espíritos obsessores, acham que são espíritos maus. Não são. São espíritos que só fazem o bem. Tem cemitérios que são protegidos por eles, mas existem cemitérios que não são protegidos por eles. Para que eles estão lá? Eles estão lá para isso, para impedir que esses espíritos desencarnados ou encarnados desdobrados invadam o cemitério para subtrair o ectoplasma dos duplos etéricos em dissolução, dos recém-desencarnados. Eles fazem a guarda do cemitério e impedem que esses espíritos entrem. Existem batalhas, lutas, guerras no plano astral. No plano cemitério, é muito próximo à crosta. Então esses espíritos tentam invadir e existem lutas deles com os caveiras. Os caveiras têm armas, existem tridentes, lanças e outros tipos de armas. Armas em forma de canhão, redes magnéticas. Por quê? Essas armas os matam? Não. Essas armas emitem energia eletromagnética que vai direto no cordão de ouro que liga o perispírito ao corpo mental. E eles desmaiam e eles são pegos e são levados para o plano espiritual superior para serem educados e depois levados à reencarnação. Ou são preparados para reencarnar em outros mundos. Então, essas armas é para isso, para eles desmaiarem e serem levados, caso entrem em luta. As redes magnéticas,
elas prendem esses espíritos aos montes e eles ficam presos como uma mosca ao mata-borrão. E também são levados para ser educados nas guerras. É claro que os magos negros não vão na linha de frente. Eles hipnotizam outros inferiores a eles, mais fracos do que eles, porque no astral inferior o que manda é a lei do mais forte. Então, geralmente, vão os quiumbas, os vampiros, os feiticeiros, os aprendizes dos magos, que também tem aprendizes, os magos negros atrás. Um vai dominando o outro a uma escala, hipnoticamente, para fazer o que eles querem. E tentam invadir. E enfrentam exércitos de Exus Caveira e até mesmo outros que podem estar ali ajudando. Pais velhos também podem participar da luta. Caboclos também podem participar da luta. Existem muitos espíritos especialistas no combate com esses espíritos das trevas, desencarnados e encarnados em desdobramento. Nessas lutas acontece tudo isso. A luta pela energia do ectoplasma. Muito valiosa no astral inferior. Muito valiosa. Então esses Exus Caveira, eles protegem os cemitérios para que não haja esse roubo de energia. Esse roubo de ectoplasma. Também realizam toda a limpeza energética do cemitério, porque a atmosfera psíquica, a densidade das vibrações, a insalubridade energética no cemitério é muito grande. O que é insalubridade energética? O que são as densidades das vibrações, vibrações baixas, de baixo teor vibratório? São as criações mentais, os miasmas, a atmosfera psíquica do local criada pelos espíritos desencarnados que lá estão. Espíritos desencarnados em desequilíbrio que vivem no cemitério. Espíritos desencarnados com emoções e pensamentos desgovernados, desequilibrados, doentes. Então, se as emoções e os pensamentos são desequilibrados, as criações mentais que são criadas no cemitério são de baixo teor vibratório. Criações mentais inferiores, matéria mental tóxica criada por esses espíritos. As emoções desequilibradas dele dão cor e vida a toda a criação mental. Pensamentos co-criadores, que todos têm. O que você pensa, você cria. Matéria mental, de toda forma. Insetos de todo tipo, ratos, miasmas, larvas astrais, vibriões mentais. Não os vibriões mentais espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito, mas vibriões que têm vida artificial. Também existem os vibriões com vida artificial, criadas por mentes e emoções doentes, dos espíritos desencarnados que lá estão. Então a atmosfera psíquica no cemitério é muito densa. É difícil lá a comunicação mental por causa das criações mentais inferiores. Então muitos espíritos usam um ponto riscado que identifica uma entidade, um espírito, uma falange de espíritos, ou até mesmo para pedir socorro. Um ponto. Porque a comunicação mental ali é difícil por causa da densidade das vibrações causadas pelos espíritos desencarnados que estão lá. Então os caveiras fazem a limpeza energética de tempos em tempos do cemitério, senão ninguém consegue ficar lá dentro. Sempre é denso, mas se ficar acumulando, é complicado. Então eles têm que estar sempre limpando. Os Exus Caveira também trabalham na transição de espíritos que já conseguem povoar dimensões um pouco melhores. Então eles ajudam na transição desses espíritos recém-desencarnados. Também ajudam aos espíritos que ficam agarrados aos despojos carnais, aos corpos mortos. Sim, o corpo morto. Espíritos desencarnados que ficam agarrados ao seu corpo morto por inúmeros motivos. Os Exus Caveira ajudam a esses espíritos a se desprender do corpo físico morto. Ou seja, muitas pessoas quando desencarnarem vão precisar muito dos Exus Caveira
inclusive aqueles que não acreditam neles e aqueles que acham que eles são demônios ou espíritos obsessores. Muitos religiosos ortodoxos que não aceitam os Exus Caveira por falta de estudo, falta de conhecimento e também por não aceitação dessas informações, mesmo que elas venham, não aceitam. Muitos desses que têm preconceito com os Exus Caveira, muito dogmáticos, muito ortodoxos, quando desencarnarem, muitos desses, não todos, mas muitos vão precisar muito da ajuda dos Exus Caveira. E o sofrimento de estar agarrado ao corpo é tão grande, que quando os Exus Caveira chegarem para ajudar, todo o preconceito vai embora. Toda a ortodoxia vai embora. Todo o dogmatismo vai embora. No meio desse sofrimento, de um sofrimento horrível, todo o preconceito vai embora, porque ele vai querer ajuda, não importa de quem seja. E eles vão aceitar a ajuda do Exu Caveira, que eles tanto não acreditavam e achavam que eram ruins, ou espíritos obsessores, ou espíritos demoníacos. Muitos vão precisar da ajuda dos Exus Caveira. É um grande ensinamento. O ensinamento já começa ali, no resgate. Para quem é preconceituoso, para quem tem uma ortodoxia doentia, para os incrédulos, já é um ensinamento ali, na hora do resgate, de humildade. Um ensinamento para que o espírito ali recém-desencarnado, que estava agarrado ao corpo, perceba que ele não sabe nada. Para que ele entenda que quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que sabemos nada, que sabemos muito pouco. Nós somos eternos aprendizes. Ninguém é senhor da verdade. Ninguém é senhor da verdade. O que nós temos são poucas informações através das nossas vivências e dos nossos estudos, que nós trazemos aqui um pouquinho que nós sabemos, mas também aprendemos também com outros que sabem mais do que todos nós. É assim que funciona o universo. Então, os Exus Caveira ajudam os espíritos desencarnados que estão agarrados aos corpos a se desprender desses despojos. Como eles fazem isso? Como é que funciona isso? Geralmente, eles precisam, existem outras técnicas, mas geralmente, eles precisam de um médium encarnado que saiba, que tenha um pouco de conhecimento de resgate, que saiba ser um doador de ectoplasma e tenha um pouco de conhecimento de resgate desses espíritos. Por que eles precisam de um médium encarnado? Por vários motivos. O médium encarnado está lá. Ele pode ser ajudado no choque anímico quando pega o espírito e acopla ao médium, para que através do ectoplasma do médium e do magnetismo do médium, o magnetismo animal do médium, esses espíritos que estavam num transe, num looping repetitivo, agarrados aos corpos de sofrimento, despertem desse transe hipnótico que eles mesmos criaram. E também o médium é o doador de ectoplasma. E também eles podem realizar esse trabalho ao mesmo tempo com outros médiuns que podem estar num centro espírita que aceita a presença desses espíritos. Existem muitos centros espíritas que aceitam, entendem como esses espíritos funcionam e aceitam a presença desses espíritos, que eles não forçam ninguém a nada. Eles só trabalham com aqueles que os aceitam. Eles são da luz, eles não vão forçar ninguém a nada. Quem não aceita, eles não trabalham. Eles poderiam ter muito mais parceiros se não fosse tanto preconceito, tanta ortodoxia e tanta ignorância. Se não fosse isso, eles poderiam ter muito mais parceiros nos centros espíritas e até mesmo em outras religiões. Porque eles encontram muitos problemas, os quais eu vou falar depois. Nesses centros, nas pessoas, nos trabalhadores, por ignorância, preconceito, ortodoxia e todo tipo de problema. Então eles vão desdobrar um médium encarnado para o cemitério, para ser o doador de ectoplasma, e também trabalhar no mesmo tempo, com médiums encarnados em vigília, num centro espírita, ou no centro de Umbanda, ou qualquer outra religião que os aceite. Eles trabalham lá e os médiums, o que eles fazem? Os médiums que estão no centro fazem o quê? Eles realizam a criação de certas ervas que têm caráter absorvente. Absorvente de quê?
das criações mentais inferiores dos espíritos desencarnados que estão agarrados aos corpos, criações mentais inferiores criadas por eles mesmos, ou seja, situações aflitivas criadas por eles mesmos, porque tem que fazer toda a limpeza para que ele se acalme e depois retire o espírito e o espírito desencarnado, desgarrando do corpo morto, seja levado para tratamento. Então, no centro, através da ideoplastia, os médiuns criam certas ervas com a mente. Eles mentalizam as ervas com força mental, mentalizam concentrados certas ervas que têm caráter absorvente de criações mentais inferiores para limpar lá dentro do túmulo, limpar as criações mentais inferiores criadas pelo próprio espírito que está lá. Como, por exemplo, o peperegum, o pinhão roxo, a açapeixe, a alfavaca e outros tipos de ervas que têm caráter absorvente, que são criadas ali no plano astral. Não é físico, são criadas com a mente, através da ideoplastia. Todos os médiuns criam, e ali os médiuns não estão sozinhos. Ali tem outros espíritos desencarnados, como pais velhos, caboclos e exus, que vão pegar essas ervas, vão criar uma espécie de sumo, vão invocar os elementais da natureza, por exemplo, as ondinas, as salamandras, que vão sutilizar o sumo dessas ervas, ou seja, vai preparar para que seja eficiente no trabalho. Vai preparar para levar até o cemitério. Então, vai pegar o sumo dessas ervas criadas pela ideoplastia. Os espíritos ali vão pegar, quando tudo estiver pronto, sutilizado pelos elementais, vão levar até o cemitério, onde tem outros espíritos lá de prontidão e o médium desdobrado. Vão usar o ectoplasma do médium, vai pegar um pouco do ectoplasma dele, o sumo dessas ervas sutilizados, vai misturar no ectoplasma do médium e vai jogar no túmulo, literalmente jogar no túmulo. Poucos minutos depois, todas as criações mentais inferiores que estão ali criadas pelo espírito doente serão desfeitas. Vai ficar limpo. Aí eles tiram o espírito e levam para tratamento. Eles podem até mesmo trazer um parente do espírito desencarnado que esteja bem para recebê-lo. Um parente pode estar numa dimensão superior. Então esse parente desencarnado pode desdobrar o seu corpo mental do seu perispírito e se acoplar no perispírito do médium encarnado desdobrado, que também vai estar desdobrado em corpo mental, cedendo o perispírito, porque o perispírito dele tem ectoplasma, é mais denso. Então esse espírito desdobra o seu corpo mental, porque o perispírito dele está muito leve, muito sutil, e o espírito desencarnado que está ali, que estava agarrado ao corpo, está muito materializado. Então não vai vê-lo. Então ele desdobra o corpo mental e literalmente entra no corpo astral do médium encarnado, desdobrado, que também está desdobrado em corpo mental, cedendo o corpo astral. E recebe o parente para levá-lo, junto com os espíritos benfeitores, para tratamento, esclarecimento. Quem são esses que ficam agarrados ao corpo? São inúmeros, por vários motivos. Vários motivos. Você pode ficar agarrado ao corpo. Pessoas gananciosas, que só pensam em dinheiro. Pessoas que levam uma vida estritamente material e não quer saber do espiritual. Pessoas que são loucas, apaixonadas pelo seu próprio corpo, só pensa no corpo. O seu corpo é objeto de culto e veneração. Pessoas que amam excessivamente o seu próprio corpo. Quando desencarnam, não aceitam o desencarne, principalmente se forem jovens e muito belos. Não aceitam o desencarne e entra numa corrida doentia de querer o corpo de volta. Fica agarrado no corpo. Pessoas que fazem magia negra. Pessoas que fazem magia negra. De todo tipo, a magia mental. Pessoas extremamente materialistas. E outras pessoas de todo tipo. Imagine uma pessoa que
fez magia negra a vida inteira para os outros. E não, essa magia negra não é só arriar um trabalho na encruzilhada, ela é mental. Pessoas que vivem de mal com a vida, vivem brigando, mal-humoradas, discutindo com outras, por qualquer motivo. Vivem brigando com as outras por qualquer motivo. Existem inúmeras brigas causadas por inúmeras situações. Quando desencarnar, pode ficar agarrado ao corpo, porque isso é magia, ficar brigando com os outros. Pode ficar agarrado ao corpo por causa de magia negra. Pessoas que amaram o seu corpo em esculpir, só pensam em esculpir o corpo. Pessoas ainda que se entopem de todo tipo de drogas pesadas e ainda é extremamente apaixonada pelo próprio corpo. As drogas pesadas causam alucinações. Essas alucinações criam criações mentais inferiores, que já são criadas ali durante a encarnação da pessoa. Quando ela desencarna, aquelas criações mentais estão ali, elas são atacadas, já começa a ser atacada pelas próprias criações mentais que ela criou durante a encarnação. Não aceita o desencarne, porque quer o corpo de volta, ou porque morreu muito jovem. Entra numa atitude insana de ficar agarrado ao próprio corpo. E o corpo entra em decomposição. E o espírito que está agarrado ao corpo sente todos os efeitos da decomposição. O cheiro fétido dos animais que estão comendo o corpo, sente tudo. Está agarrado ao corpo, ele sente tudo o que acontece no corpo. Até mesmo depois que o corpo já se desfez, o espírito continua ali achando que ainda está agarrado no corpo que já até se desfez. Já até tiraram os ossos e o espírito continua ali naquele local achando ainda que está agarrado no corpo. Então, entra numa atitude insana de puro sofrimento, porque não quis ouvir certos conhecimentos espirituais, porque não quis mudar o jeito de ser, não quis fazer uma reforma interior para melhorar um pouco mais. Não é para ser anjo, é para melhorar um pouco mais. Deixar de ser muito materialista, deixar de ser alucinado pelo próprio corpo. Nós temos que cuidar do corpo, nós temos que fazer exercício, nós temos que nos alimentar bem, mas tudo com equilíbrio, na medida, sem uma vaidade excessiva. Pessoas que só pensam em esculpir o próprio corpo, só pensam nisso o dia inteiro, só fala em dieta, só fala em suplemento, só fala de treino, só fala de procedimentos estéticos, faz inúmeros procedimentos estéticos no rosto, no corpo, nunca está satisfeito, acaba até mesmo ficando feio de tantos procedimentos no rosto, exagerados. Era bonita a pessoa, mas ela exagerou tanto que ficou feia, achando que está bonita. Ela tem uma imagem distorcida de si mesma, já virou doença. Uma corrida louca pela perfeição. Às vezes são pessoas bonitas, que não precisaria mexer tanta coisa. Você pode fazer um procedimento ou outro, mas não de forma exagerada, com equilíbrio. Você pode fazer uma plástica no nariz, você pode ajeitar a sua orelha, você pode botar um botoxzinho, não tem problema. Você pode fazer tudo isso, mas sem exagero, com equilíbrio. Não ficar pensando só nisso. Não ficar toda hora mexendo. Às vezes não tem nem mais lugar para mexer. A pessoa já mexeu tanto no nariz que já não tem mais onde cortar, não tem mais onde raspar. Tem gente que arranca até o nariz fora, que é um nariz tão fino, exageradamente fino. O nariz já está fino, quer que fique mais fino. Uma imagem distorcida. A pessoa se olha no espelho e acha que está com o nariz grosso. O nariz está fino, arrebitado. E a pessoa acha que o nariz está grosso. A pessoa está bonita, acha que está feia. Aí mexe demais, fica toda deformada, fica horrível. Tem várias pessoas que são assim. Correm risco de vida, injetando substâncias perigosas nos glúteos, nas pernas. Tem gente que já quase morreu por causa disso, por causa de vaidade excessiva. Tá bonita, mas quer mais. Virou uma doença, virou uma obsessão. Além de serem pessoas que já estão totalmente obsidiadas por espíritos doentes, quando desencarnam, podem ficar agarradas aos corpos físicos. Uma vida extremamente material, usando o corpo como objeto de culto e veneração excessivo.
A pessoa nem fala, só fala de Deus, mas o Deus dela mesmo é o próprio corpo dela, um corpo que vai apodrecer, que vai para debaixo da terra. E o espírito? Como eu disse, pode cuidar, fazer um procedimentozinho ou outro. Eu acho muito legal, a espiritualidade não se opõe a isso. Mas não exagerado. Não exagerado. Pode fazer uma plástica. Poxa, Pedro, eu tive 2, 3 filhos, o meu seio, ele era tão bonito, mas eu tive 3 filhos, o meu seio cresceu muito na hora da amamentação. Quando voltou ao normal, ele ficou um pouco caído. Eu quero botar um silicone para ficar direitinho de novo, apesar não vou engravidar mais. Eu já encerrei, já tenho 2, já tenho 3 filhos, já tenho 4, já tenho 5. Eu quero fazer eu tenho dinheiro, eu quero fazer um procedimento no seio para botar ele direitinho no lugar. Faça, não tem problema nenhum. Minha barriga também ficou deformada, porque ela cresceu demais, 3 vezes, está toda deformada. Eu quero fazer uma cirurgia para tirar esse excesso de pele, deixar ela direitinha no lugar. Quero fazer uma abdominoplastia, quero fazer alguma coisa assim. Tudo bem, não tem problema, isso não tem problema. Isso é saudável. Eu estou falando do exagero. O exagero. Pessoas que só pensam nisso, toda hora quer fazer alguma coisa, não precisa fazer mais nada, que só quer inventar moda, quer fazer mais, corre risco de vida. Aí é perigoso. Esse tipo de pessoa, se ela não mudar, quando desencarnar, ela pode ficar agarrada no corpo. E vai dar trabalho para os Exus Caveira, e ainda vai passar por um sofrimento horrível, porque tem gente, tem espírito que fica agarrado no corpo por anos, tem uns que ficam por décadas. Por causa de pensamentos e emoções desequilibrados. Poderia poupar isso com um pouco de conhecimento espiritual, mudando um pouco o jeito de ser. E evitar esse tipo de problema, se espiritualizando um pouco e deixar essa loucura excessiva com o corpo. Os Exus Caveira ajudam essas pessoas. E muitas dessas pessoas, quando estavam encarnadas, eram adeptas de religiões que não aceitam os Exus Caveira, acham que Exu Caveira é demônio, acham que Exu Caveira é diabo, acham que Exu Caveira é obsessor, uma ignorância estrondosa. Esses espíritos encontram problemas em muitos centros espíritas, de dirigentes espíritas que não estudam, dirigentes espíritas que não querem sair de Kardec, que não aceitam os livros psicografados dos médiuns novos que estão por aí. Às vezes aceita só os livros psicografados de um determinado médium. Eu só aceito esse médium, os outros eu não aceito. Como? Então só a espiritualidade só mandou aquele médium ali, só aquele presta. E o progresso? O progresso não tem que continuar, as informações não tem que continuar vindo. Então tem que ter outros médiums. Aquele médium não vai ficar encarnando toda hora, uma encarnação atrás da outra, porque você só confia nele. Tem outros médiums que a espiritualidade está sempre mandando para trazer informações novas. É claro que nós temos que filtrar aqueles que são mentirosos e tudo mais, mas tem muito médium sério, que não são espíritos evoluídos, são espíritos endividados na sua maioria. Muitos desses médios são complicados, muitos desses médios são arrogantes, vaidosos, prepotentes. Sim, eles têm defeitos, eles não são perfeitos só porque são médios. Muito pelo contrário, eles são os mais endividados que tem, os mais doentes, mas são instrumentos da espiritualidade para trazer um livro psicografado. São instrumentos da espiritualidade. A espiritualidade usa justamente esses para ver se eles se consertam, uma chance para eles, é uma oportunidade para eles evoluírem e quitar os débitos de equívocos de vidas passadas. Então tem muitos dirigentes espíritas que não aceitam as informações que vêm nesses livros novos, acham que é uma utopia, que é uma loucura, presos a conhecimentos antigos que são muito bons, mas precisam de complemento, sempre virá algo novo. E não acreditam nas obras que são trazidas pela espiritualidade através das mãos desses médiuns. Não acreditam, não aceitam, por causa de uma visão estreita, uma visão engessada, pararam no tempo, uma visão limitada de espiritualidade, por causa de preconceito, de ortodoxia exagerada. Não aceitam os conhecimentos novos e poderiam ser trabalhadores e tanto se tirassem essas ortodoxias, se tirassem esse preconceito, poderiam ser ótimos trabalhadores com o conhecimento espírita que têm. E perdem uma grande oportunidade de estar fazendo um trabalho lindo com esses espíritos, por causa de preconceito, por causa de ortodoxia exagerada. Não são todos, mas são muitos. Então,
Acontece às vezes de um grupo de Exus Caveira pegar alguns espíritos desencarnados, trevosos, e levar para um centro espírita para resgate. Resgate. Chegando lá, o dirigente pode ter a clarividência, ou qualquer outro médium pode ter a clarividência e dizer que tem um Exu Caveira, um espírito com aspecto de caveira. É só uma roupagem. A cara de caveira com capuz preto é só uma roupagem. É um ser humano que está ali. É só uma roupagem. Tem um espírito com aspecto de caveira segurando um irmãozinho, obsidiando um irmãozinho. O irmãozinho, que aquele dirigente ignorante acha que o caveira está obsidiando, não é uma vítima. Muito pelo contrário, o caveira é o guardião, o caveira é o mocinho. Ele é o bonzinho, é o mocinho. O espírito que ele trouxe é um mago negro, é um feiticeiro do mal, das trevas, é um cientista das trevas, é um vampiro astral, é um quiumba, que ele está trazendo para ser resgatado, educado. E aí o dirigente, sem estudo, sem preparo, diz, ou qualquer outro médium do centro, diz que tem um espírito com aspecto de uma caveira, um Exu Caveira, que está aprisionando um outro espírito, obsidiando, aprisionando, fazendo mal a um outro espírito. E aí não aceita. E aí ele acaba querendo doutrinar o Exu Caveira e mandar o trevoso, o bandido do plano astral, ir embora para ele continuar cometendo os crimes dele contra as leis de Deus. Isso acontece. E aí o trabalho não é feito por causa de ignorância, falta de estudo, por causa de preconceito, por causa de ortodoxia exagerada, doentia, por causa de mente engessada, por causa de uma visão estreita de espiritualidade. E quando a gente fala assim, não aceita. Está tão enraizado, a mente está tão concretada que não aceita. Aí nós temos que ter uma paciência imensa para que essa pessoa possa desencarnar, quando chegar o momento dela, e ela precisa nascer de novo, ser levada ao esquecimento e fazer um planejamento para que ela encarne numa família onde tenha esses conhecimentos, ou seja, de uma outra religião que aceita esses espíritos, ou do próprio espiritismo, mas de uma família que aceita tudo isso para que ele possa aceitar e aprender. Porque naquela vida ali ele já não adianta mais. Sabe aquela pessoa que já tem 80, 90 anos, que ele já tem a opinião dele formada? Aquele senhorzinho, aquela senhorazinha, que já está velha, já está de idade, 80, 90 anos, que você fala, meu senhor, minha senhora, não é assim, ó, é isso, isso e isso. Eles falam, não, é assim, não aceitam. E não muda o pensamento? Então, é tipo assim. Então vai ter que ter paciência, ter tolerância, compreensão e não discutir, porque não vai mudar o pensamento, não adianta falar. Você vai trazer inúmeras explicações, inúmeras teorias, nunca vão aceitar. Então vai ter que ter paciência, tolerância, esperar o desencarne, vai para o plano espiritual, é esclarecido, é levado à reencarnação, é feito um outro planejamento e colocado ali num local onde tem essas coisas, onde as pessoas aceitam essas coisas e ele possa aprender. Por isso que é necessário o esquecimento para muita gente. Porque às vezes tem gente que está desencarnada e no plano espiritual, pasmem, continua sem aceitar. Continua com preconceito. Tem gente que está assim, desencarnado já, está vendo tudo, continua com preconceito. Continua com uma ortodoxia doentia. Você vê como é que é difícil de tirar essas coisas da pessoa. É difícil. Gente, cabeça dura. Difícil. E existem espíritas que aceitam esses espíritos e trabalham de boa com eles. Existem espíritas de alguns centros por aí que não é nada ortodoxo e aceita esses espíritos. E o umbandista? A Umbanda aceita os Exus Caveira. Sim, aceita, mas não quer dizer que só porque a pessoa é da Umbanda que ela tem conhecimento. Tem muito umbandista que não estuda. Não gosta de estudar. E aí ele é da Umbanda, ele aceita o Caveira, mas ele não tem conhecimento, ele não tem estudo, ele não tem o hábito do espírito de pesquisa, de análise.
E aí é um médium que aceita os caveiras, mas não tem conhecimento nenhum. E aí começa o problema. O caveira vai até lá no centro de Umbanda, da mesma situação, com um trevoso para ser resgatado. O médium aceita, entende, olha, o caveira aí está com um mago negro para ser resgatado. E aí o caveira pede passagem, pede para incorporar no médium. O médium hoje em dia incorpora consciente, as incorporações estão sendo conscientes. O espírito é sujeito ao profeta. Então o que acontece? A incorporação é consciente, o médium, às vezes o centro está lotado de gente, o médium quer aparecer, quer dar um show, quer chamar atenção. E aí ele teatraliza a incorporação. Teatraliza a incorporação. Ele deixa a sua parte anímica falar muito mais alta do que a mediúnica. E aí ele faz o seguinte, ele começa a xingar todo mundo, começa a botar medo em todo mundo, se retorce todo, se encurva todo, começa a falar um monte de palavrão, começa a falar um monte de besteira. E não é o espírito que está fazendo isso, que está incorporado nele. É o médium no seu animismo que está querendo dar um show. Porque o caveira não é assim. O caveira é elegante. O caveira é educado. O caveira não se curva todo, ele tem postura. Ele fala manso. Ele fala direito. É claro que se o Exu tiver que dar um esporro, uma bronca e até falar um palavrão, ele fala mesmo. Se tiver que falar, ele fala. Tem Exu que fala, tá? Tem Exu que fala palavrão sim, mas no momento certo, na hora certa, ele fala. Mas depende da situação, depende muito da situação. Geralmente ali ele vai falar palavrão para quê? Se as pessoas estão aceitando, se está tudo certo. Ele vai xingar quem? Ele vai falar direitinho, ele vai falar com educação, ele vai falar com postura, ele não vai se curvar todo, não vai se retorcer todo. Ele não vai fazer nada disso. Ele vai falar direito. E outra, o médium pode ser mais evoluído do que o Exu Caveira que está ali desencarnado. Então o espírito é sujeito ao profeta, o médium pode dar uma segurada nele, caso ele queira fazer certas coisas. Mas o médium pode deixar, caso seja necessário, ele vai sentir. Mesmo que o médium não tenha aquele jeito. Se ele sentir, se Deus tocar o coração dele, ele sentir que tem que deixar o espírito falar de um jeitinho que não é muito dele, o médium vai deixar, porque é necessário. Olha, eu não sou desse jeito não, mas eu falei, deixei ele falar um palavrão, deixei ele falar um pouco mais grosso. Eu sou um médium calminho, mas deixei o espírito falar mais grosso, porque foi necessário, porque eu senti no coração que tinha que deixar. Deus tocou meu coração, eu senti. Tudo isso ali é feito na hora. Estou falando aqui devagar, mas tudo ali é rápido. O médium sente, aí é um médium que tem comunhão com Deus, um médium evoluído, que sabe trabalhar, sabe usar a sua mediunidade, tem discernimento, tem comunhão com Deus. Então ele controla a comunicação para o bem, não é mistificar, ele controla para o bem. Ele pode controlar até o próprio espírito, ou deixar o espírito falar sim, de forma um pouco mais grosseira, palavrão, porque foi necessário. Como eu disse, Deus tocou o coração e falou, deixa. Porque o médium ali que está ali não é doutrinário, ele não é religioso, ele não tem moralismo excessivo, ele sabe como as coisas na espiritualidade funcionam, que não é esse conto de fadas que os religiosos criam. Então ele sabe como trabalhar, ele tem experiência. Então, como eu disse, o médium da Umbanda tem médiums, não todos, né, claro, mas tem muitos médiums que não estudam, e é desse jeito que eu disse, que é aparecer, teatraliza a comunicação, a manifestação do espírito. Sabe o que o espírito faz? O espírito desincorpora e fica parado assim, ó, olhando o médium teatralizar. O médium continua todo curvado, falando palavrão como se tivesse incorporado. Ele não está mais incorporado, o espírito já se afastou e está olhando ele lá que nem um bobão, todo retorcido, dando uma de Exu Caveira sem estar incorporado. O espírito já desacoplou. No plano espiritual é vergonhoso. Para as pessoas que estão ali, os encarnados vão achar que ele está incorporado, vai ficar todo mundo olhando, vai ficar todo mundo assim abismado. Muita gente ali não tem conhecimento, a maioria não tem. E muita gente vai gostar daquele tipo de incorporação. Tem gente que vai lá no centro só para assistir aquele teatro, quer ver aquele teatro.
começa a fazer profecias, começa a falar da vida das pessoas. Olha, você, cuidado com fulano de tal, é o médium mesmo que está falando, ele não está vendo nada, ele está inventando. Ele está inventando profecias. Isso existe. E o espírito está ali, ó, o Exu Caveira está ali, o guardião, olhando aquela besteirada toda, uma perda de tempo danada, quando poderia estar fazendo um trabalho sério. Porque quer teatralizar. Médium ignorante, médium inexperiente, médium cheio de paixões, quer aparecer, vaidoso, quer aplauso. Ou seja, médium menos adiantado. Médium ignorante, sem estudo. Mas existem médiuns que estudam e fazem o trabalho todo direitinho. Não Umbanda. Não é a maioria, não. A maioria não estuda nada. Ou estuda muito pouco, não estuda o necessário. Então esses espíritos encontram esses problemas no centro espírita, em alguns centros espíritas, em alguns centros de Umbanda. Eles encontram esses problemas. E aí fica difícil de fazer o trabalho, né? Então, as situações que podem acontecer com o espírito de um ser humano desencarnado no cemitério são inúmeras. Não é só essa de ficar agarrado ao corpo. Existem espíritos que também são materialistas, muito materialistas, e por algum motivo também não aceitaram o desencarne. E eles não ficam agarrados aos corpos. Não estão agarrados, estão soltos e estão no cemitério, desencarnados. E eles estão vendo o seu corpo entrando em decomposição. E eles estão tão apavorados de ver o seu corpo físico entrando em decomposição que eles, pela ignorância, pelas emoções descontroladas e os pensamentos descontrolados e desequilibrados e desalinho, eles acabam plasmando no seu corpo astral a mesma imagem a qual o corpo físico está. A mesma imagem. Ou seja, o corpo astral deles é plasmado pelas suas mentes, porque o corpo astral, o perispírito, ele é plástico, ele é fluídico, ele é vaporoso, ele se molda de acordo com o seu estado mental e emocional. Então eles ficam apavorados vendo o corpo entrando em decomposição e eles plasmam a mesma forma do corpo que está em decomposição. Então o que eles viram? Parece aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos. Eles ficam com qual aparência? Em decomposição, com feridas fétidas, pedaços do corpo amputados, alguns com pedaço amputado, cara de caveira, pedaço de carne aqui, o outro sem carne, o osso aparecendo, desse jeito, igual um cadáver, igual um zumbi, um cadáver vivo, igualzinho um cadáver vivo em decomposição. E eles não perderam completamente a razão, mas perderam um pouco dessa razão. E a mente deles e as emoções estão tão desequilibradas que eles, acontece o quê? Pela ideoplastia, eles criam criações mentais inferiores que ficam agregadas no próprio corpo astral deles, criada por eles mesmos, pelas suas emoções e pensamentos desequilibrados. Então tem vários insetos, baratas, vermes, tudo que tem no corpo físico, verme, insetos de todo tipo, formigas, fica passando pelo corpo astral deles, passando, cheio de vermes, passando, entrando no olho, saindo pela boca, no corpo astral, que eles mesmos estão criando todos aqueles insetos por causa dos pensamentos e emoções desequilibrados, que ele está achando que está igual ao corpo físico em decomposição, que está passando por tudo isso. E ele cria, ou seja, então a insalubridade energética no corpo astral deles é imensa, criada por eles mesmos, pelas emoções e os pensamentos deles desequilibrados. Eles perdem o poder da fala, já nem falam mais, ficam grunhindo, têm vergonha. Se aparece um espírito perfeito, um pouco mais evoluído, eles têm vergonha, se escondem. No cemitério, eles se enfiam por debaixo da terra,
por debaixo da terra no cemitério, existem dimensões ainda mais densas, mais pesadas do que o próprio cemitério. Eles andam em grupos, eles gostam de entrar ali para baixo da terra e ficam ali no cemitério. E fica por quanto tempo? Às vezes muito tempo. E esses espíritos, se o cemitério não tiver a proteção dos caveiras, os magos negros ou feiticeiros ou quiumbas podem invadir, capturar esses espíritos desencarnados, capturar, e se eles quiserem prejudicar um encarnado, fazer uma magia negra no encarnado, eles podem capturar esse espírito, eles querem prejudicar alguém, ou por encomenda, ou por vingança, por qualquer tipo de situação. Eles capturam esses espíritos e eles acoplam esses espíritos na aura do encarnado para prejudicá-lo. E o que vai acontecer se pegar esses espíritos e acoplar na aura de um encarnado? O que acontece? Todo esse morbofluido criado pelo espírito doente, esses insetos que têm vida artificial, criações mentais, eles são passados para o encarnado por ressonância vibratória. Passa tudo para o encarnado. E o encarnado fica doente, muito doente. Alguns caem até de cama. Isso é uma magia negra. E também é uma obsessão. O encarnado fica doente, vai no médico, vai no hospital, o médico não consegue descobrir a doença que é, porque é tudo espiritual. Não é no médico, não é no hospital que ele vai tratar. Ele vai tratar aquilo ali num centro de umbanda, numa desobsessão, ou num centro espírita, passando pela desobsessão. Ou seja, vai tirar aquele espírito ali, levar para ser tratado, ele vai ficar bem. Quando tirar o espírito, ele vai ficar bem na hora. Então, esses espíritos trevosos capturam esses espíritos desencarnados, acoplam na aura de um encarnado e por ressonância vibratória todo esse morbofluido passa para o encarnado, ele fica mal, fica doente. E o espírito fica bem, se sente bem, porque o espírito, mesmo que seja de forma inconsciente, começa a puxar o ectoplasma do encarnado com a mente. E ele fica forte, fica bem. E o encarnado fica mal. Esses espíritos também podem ser capturados por magos negros e cientistas das sombras desencarnados para ser um objeto nos laboratórios de depósito de bactérias astrais e vírus astrais, para produzir bactérias astrais e vírus astrais para causar doenças em encarnados aqui no plano físico. Eles cultivam bactérias e vírus do astral inferior, tudo no corpo de um espírito desse. Depois que está tudo pronto, pega esse espírito, faz a mesma coisa, acopla num encarnado, toda aquela bactéria, aqueles vírus que foram criados por eles lá no astral inferior, vai para a pessoa por ressonância vibratória, entra em contato com o ectoplasma, se materializa, cria uma doença, muitas das vezes contagiosa, para passar para os outros. Isso também existe por pura maldade. Esses espíritos fazem isso também. Então perceba o quanto é importante a proteção dos Exus Caveira nos cemitérios. Também existem espíritos que, muito ignorantes da realidade espiritual, não quiseram levar uma vida espiritualizada, não estão agarrados aos corpos. Mas eles estão tão materializados, eles estão desencarnados nos cemitérios, eles estão tão materializados, eles têm medo de tudo, um medo excessivo de tudo, uma timidez imensa, ficam se escondendo no cemitério. E eles sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem calor. Eles sentem tanta fome que eles ficam esqueléticos. Por que eles ficam esqueléticos? Mas eles não têm mais corpo físico. Por que sentem fome? Porque eles estão muito apegados à matéria. Estão muito materializados, apegados à matéria. Então sente muita fome, sente sede, mesmo sendo desencarnado. Muito apegados à matéria. Então com essa fome, ele plasma a imagem de alguém muito magro, porque ele não está comendo. Então ele plasma a forma de alguém bem magrelo mesmo, muito magrelo, com os ossos aparecendo. Então, fica cadavérico. Cadavérico que eu digo de magreza, não em decomposição. Fica normal, mas fica muito magro. E muito tímidos, muito medrosos. Também tem esse tipo de problema. Tudo por ignorância espiritual, tudo porque não quis estudar, tudo porque não quis se espiritualizar um pouco. Existem aqueles também que são extremamente materialistas também, não ficam agarrados aos corpos, mas se revoltam, não aceitam o desencarne
Eles gostam da vida física, gostam do que a vida física proporciona. Eles gostam disso. Então eles se revoltam que estão desencarnados. E eles entram numa atitude insana nos cemitérios, já estão desencarnados, entram numa atitude insana de ficar querendo pegar o corpo de volta. Começam a querer cavar o chão, cavar, para pegar o corpo de volta. É uma situação bem triste, né? O cara já desencarnou, ou a mulher já desencarnou, está revoltado porque não aceita o desencarne, é muito materialista, gosta demais, excessivamente da vida física, quer voltar à vida física, quer aproveitar mais, vamos dizer assim. Geralmente tem muitos vícios, quer o corpo de volta. Aí o espírito dele já desencarnado fica querendo cavar o chão e se enfia no chão, metade do corpo para fora e metade do corpo para dentro. Eles plasmam uma mão com os dedos compridos, assim, ó, os dedos compridos porque ficam cavando. E já perderam completamente a razão. Eles perderam totalmente a razão, perderam tanto a razão que nem ser hipnotizados por magos negros dá, porque para o mago negro hipnotizar ou qualquer outro espírito das trevas, um hipnotizá-lo, para hipnotizá-lo, tem que ter um pouco de razão. E ele não tem razão. E ele fica lá. Por que os Exus Caveira não os resgatam? Porque tem que esperar o momento certo. Porque se eles forem levados à reencarnação como eles estão, imagine como é que eles não vão nascer. Eles vão nascer com problemas mentais. Então eles têm que esperar um momento de despertar deles, que vai ocorrer em determinado momento. E aí quando eles perceberem que dá para resgatar, resgata e leva para ser tratado. Olha que problema. Pode-se poupar todo esse sofrimento estudando um pouquinho, adquirindo um pouco de conhecimento, se espiritualizando um pouquinho, deixando de ser um pouco materialista. Dá para evitar esses problemas. Dá para evitar. Tirar um pouco a ortodoxia, tirar um pouco o fanatismo religioso, abrir um pouco a mente, se tornar um pouco mais eclético, porque a espiritualidade sempre vai trazer conhecimentos novos. Não ficar preso a uma doutrina, não ficar preso a um conhecimento antigo, que é muito bom, mas buscar o novo. Nos livros, alguns livros psicografados, tem muita coisa que eu falei aqui agora. No livro O Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, fala muita coisa do que acontece no cemitério. Tem um homem lá que fica agarrado no corpo e é resgatado por um espírito trevoso. Trevoso. Que não queria mais ficar ali, não quis mais esperar o resgate dos da luz. Lá no livro do Rubens Saraceni tem O Guardião da Meia-Noite. Tem algumas das informações que eu dei aqui. No livro Legião também tem. Livro Legião também tem situações de cemitério. Outros livros têm situações de cemitério. É só estudar. É só ler um pouquinho. Livros sérios. Esquece o médium que psicografou, os médiuns que psicografaram. Foca no livro que foi trazido pela espiritualidade. O médium só foi instrumento. O médium só foi instrumento. Esquece os médiuns que psicografaram os livros. Foca nos livros. Que nesses próprios livros está escrito assim. Nesses próprios livros, Pai João de Aruanda fala assim: filhos, é muito importante o que está acontecendo aqui, porque isso aqui vai para livro e é para os estudos dos nossos filhos encarnados. Pai João fala isso nesses livros. Isso aqui serve para os estudos dos nossos filhos encarnados, para os nossos trabalhadores, para os espíritas, para os umbandistas, para pessoas de todas as religiões, porque pessoas de todas as religiões podem estudar isso. É só querer, só tirar o preconceito. Só tirar a visão, a mente engessada. Pai João fala isso: filhos, o que está acontecendo aqui é muito importante, porque tudo que está sendo dito aqui vai para livros psicografados. Isso aqui vai para livro psicografado, para os estudos dos meus filhos encarnados, dos médiuns encarnados. Pai João de Aruanda fala isso, ou seja, aquilo ali é para estudo dos médiuns, que é o que nós estamos fazendo aqui agora.
expandindo os conhecimentos. Às vezes, um livro psicografado não atingiu o número de pessoas que a espiritualidade queria. Vamos supor, o livro psicografado foi trazido, mas só conseguiu atingir 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Quantos nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil mais de 200 milhões. Só atingiu 1 milhão de pessoas. Talvez, trazendo esses conhecimentos no YouTube, em vez de atingir 1 milhão, podemos atingir 10 milhões de pessoas. Ou seja, através do vídeo vamos atingir mais pessoas. Nós temos que enxergar as coisas nessa ótica. Essa é a ótica da união sem fusão e distinção sem separação que o Pai João fala. Que os servos da luz têm que se unir, não se separar, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta é contra os potestades, contra os espíritos das trevas, não entre homens. Os homens têm que se unir ao invés de se separar e ficar se degladiando e se atacando na internet. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que nos unir, abarcar uma quantidade de vidas a maior que a gente puder, não nos degladiarmos. Nós vamos exortar, nós vamos dar esporro, dar bronca, porque precisa, mas isso não quer dizer que a gente odeia. A gente está dando esporro e bronca às vezes de forma forte, gritando, porque tem gente que só está ouvindo desse jeito, infelizmente. Infelizmente. Porque o que eu gosto mesmo é de falar desse jeito. É dessa forma que eu gosto de falar. Então, como eu disse, através de um vídeo desse, nós podemos atingir uma quantidade de pessoas muito maior. Através da leitura do livro do Chico, nós atingimos 10 milhões de pessoas através do livro Missionários da Luz. É só um exemplo. 10 milhões de pessoas leram o livro Missionários da Luz. Estou dando um número fictício. Mas aí alguém estuda muito o livro Missionários da Luz, estuda muito, faz uma live sobre os Missionários da Luz. Falando sobre cada capítulo do Missionários da Luz. Cada dia ele grava um vídeo. Capítulo 1, capítulo 2, cada dia é um vídeo. Hoje é capítulo 1, amanhã é capítulo 2. Falando tudo do livro Missionários da Luz na internet. Vocês acham que isso é à toa? Isso é um trabalho de luz. Tem gente aí, orador espírita, que faz isso. Gente, hoje nós vamos falar do capítulo 1 do livro Missionários da Luz. E o cara começa a falar tudo. O cara estuda muito, ele estuda demais, ele sabe tudo do livro. Às vezes ele pega o livro e lê ali na hora para as pessoas. Aqui, o que o benfeitor disse? E aí as pessoas ali, às vezes na live tem 500 pessoas, 1000 pessoas, ou mais. E um monte de gente ali que às vezes leu o livro, mas não entendeu. E o cara está explicando minuciosamente. A pessoa, poxa, agora eu entendi. Com fulano de tal explicando, eu entendi. E outros que nunca leram um livro, nem sabem que o livro existe, mas tem o celular. E aí aquele vídeo apareceu de repente para a pessoa que nunca ouviu falar no livro Missionários da Luz. E aí houve a explicação do cara, o cara explicando sobre o livro Missionários da Luz, e a pessoa aprende. Pronto, já alcançou mais uma vida. Que o Chico não alcançou através do livro. Aí aquele cara que está ali ensinando já alcançou mais uma vida, que nem sabia que o livro existia. E assim vai. E é um número de pessoas que vai ter aquela informação, vai aumentando. Esse é o trabalho da luz. Será que o Chico ia ficar chateado se alguém falasse, ensinasse sobre o livro Missionários da Luz dele na internet? Será que o Chico ia ficar chateado? Será que o Chico ia gravar um vídeo, se ele tivesse encarnado, ele ia gravar um vídeo na internet fazendo um pronunciamento para dizer que o médium tal ou o orador tal está ensinando coisas do livro dele? O livro é meu. Será que o Chico ia falar isso? Meus livros? Será que ele ia falar isso desse jeito? Egocentricamente, de forma prepotente, de forma orgulhosa, arrogante? Isso é ser arrogante. Acho que o Chico não ia fazer isso, não. Acho que o Chico ia gravar um vídeo e ia fazer assim: meu filho, muito obrigado por você estar divulgando conteúdo do livro Os Missionários da Luz que vieram através das minhas mãos por Emmanuel. Ele ia fazer assim. Ele ia agradecer, porque o Chico não é prepotente, o Chico não é arrogante, o Chico não é vaidoso excessivamente.
O Chico não é agressivo, o Chico não tem atitudes antifraternas. O Chico quer alcançar o máximo de número de vidas. Ele quer pescar vidas para Jesus. E ele trouxe os livros, ele foi instrumento para a espiritualidade trazer os livros para o mundo. Os livros não são dele. Tanto é que ele não cobrou pelos livros, ele não quis nada do dinheiro dos livros. Que ele fala, não é mérito meu, é da espiritualidade, eu só fui um instrumento. Eu sou um garoto de recados, só escrevo cartas e livros que eles me dão, que os espíritos me dão, não é mérito meu. É isso que o Chico ia dizer. Porque o Chico não é prepotente, o Chico não é arrogante, o Chico não é orgulhoso, não é agressivo, ele não tem atitudes antifraternas, ele não é vaidoso excessivamente. Então, se o Chico tivesse encarnado e visse um irmão gravando live no YouTube, falando em cada live, cada capítulo do livro Missionários da Luz, o Chico ia gravar um vídeo para agradecer. Filho, você está fazendo um trabalho muito lindo, explicando capítulo por capítulo do livro Missionários da Luz, que vieram por Emmanuel através das minhas mãos. Continue, meu filho. É isso que o Chico ia falar. Sabe por quê, irmão? Médium é espírito endividado. E ele demonstra o seu jeitinho de ser quando acontecem certas arapucas que a espiritualidade programa para ele. E ele cai, porque ele é menos adiantado. Ele cai na sua prepotência, ele cai na sua arrogância. Que às vezes os guardiões planetários que você tanto ama, os guardiões são seres humanos. Eles não falam, somos seres humanos, ainda não atingimos a angelitude, graças a Deus. Eles não falam assim? Então, eles dizem, somos humanos, então às vezes então eles encarnam. Se eles são seres humanos, desencarnados, os guardiões planetários, eles encarnam. Eles encarnam. Então, os guardiões planetários não são só 1, 2 ou 3 mais famosos que são citados em livros. Existem falanges, legiões de guardiões planetários que você nem conhece. General não existe só 1, 2 ou 3. Como guardião planetário, existem vários generais. E esses guardiões planetários podem estar reencarnados agora, nesse momento, para gravar vídeo na internet para falar dessas coisas. E eles vão ser levados ao esquecimento. Então eles precisam de estudo. Todo médium precisa de estudo. Um guardião planetário desse pode encarnar com mediunidade, para trabalhar com a mediunidade, para ser um orador universalista, ou espírita, ou umbandista, não importa. Tem guardião planetário encarnado até na religião evangélica, para alcançar os irmãos evangélicos, porque tem que alcançar todos. Então ele fala na linguagem evangélica para alcançar os irmãos evangélicos. Então, às vezes, o guardião planetário, o médium que você tanto ama, pode estar encarnado agora, sabe para quê? Ele não psicografou nenhum livro, mas ele pode estar encarnado, um guardião planetário, às vezes um general, para ensinar você, médium, que psicografou muitos livros bonitos, foi instrumento da espiritualidade para psicografar, mas os conhecimentos não entraram no seu coração, só na sua cabeça, porque você ainda está arrogante, você ainda está prepotente, você ainda está orgulhoso, você ainda está vaidoso e tendo atitudes antifraternas na internet. Então, às vezes, um guardião planetário, um parceiro, não é parceiro? Muito interessante, né, parceiro? Às vezes um parceiro que você conhece, mas não lembra porque está encarnado, mas no plano astral era seu parceiro, está encarnado aqui, sabe para quê? Para te educar. E às vezes ele é mais jovem do que você no corpo físico. Porque o corpo físico não é nada, o espírito é tudo. E lembra, a luta não é contra a carne, contra o sangue. Os irmãos, os médiuns, ao invés de se unirem, estão degladiando entre si. Não é assim? Estão falando mal uns dos outros. Às vezes o médium psicografa isso e faz isso. Que coisa, que ironia. Ele psicografar isso e fazer isso. Degladiar com outro irmão de fé. Por puro orgulho e arrogância.
Que coisa! Por isso que você está na Terra. Por isso que você encarnou médium. Porque você é muito endividado e doente, cheio de paixões. E talvez, de repente, através dos livros que você psicografou, você pudesse aprender alguma coisa. Às vezes a espiritualidade te leva ao leito toda hora para você abaixar o tupete, está muito arrogante, está muito orgulhoso, está muito vaidoso, está muito prepotente. Então, às vezes, um guardião planetário, de verdade, pode estar encarnado agora para te dar essa lição, por direção da espiritualidade maior, por direção de toda a Aruanda. Porque a espiritualidade não dá ponto sem nó. A espiritualidade é perfeita nos seus planejamentos. A espiritualidade faz acontecer coisas que vocês nem imaginam para que certas coisas ocorram e aconteçam. Hoje não tem espírito nenhum canalizado comigo. Sou eu mesmo que estou falando. Sou eu que estou dando essa educação para você. Sou eu que estou te educando. Eu encarnei para isso. Para botar ordem na casa, irmão. E esse vídeo vai chegar em todo mundo que precisa chegar, porque eu estou falando para muita gente, para muita médium que está desse jeito. Talvez já tenha acabado o tempo de mudar. Já passou do tempo. Às vezes a espiritualidade está sendo muito misericordiosa porque te ama muito. Quer a sua mudança. Lembra, os espíritos vos dirigem. Quando o livro dos espíritos diz isso, que os espíritos vos dirigem, são todos os espíritos, irmão. São todos os espíritos desencarnados. Os que têm a vibração mais baixa, até os que têm vibração mais alta. Porque se o diabo, se o espírito das trevas, um quiumba, um vampiro astral, um mago negro, pode intuir e inspirar, irradiar os seus pensamentos num médium, por que Jesus não pode? Então o mago negro é melhor do que Jesus? Então o feiticeiro das sombras que irradia os seus pensamentos num médium que está em sintonia com ele, ele é melhor do que Arcanjo Miguel? Ele pode mais do que Jesus? Vamos pensar. Você tem tanto espírito de pesquisa, você estuda tanto, você é doutor da lei e não sabe dessas coisas? Eu acho que Jesus tem conhecimento suficiente para irradiar os seus pensamentos no médium sem explodi-lo. Jesus tem conhecimentos que você nem imagina que ele tem. Jesus tem um poder que você não imagina que ele tem. Você conhece Jesus de ouvir falar. Você conhece Jesus dos estudos. Você não tem intimidade com ele. Porque para ter intimidade com Jesus tem que ter frequência. Tem que tirar essas paixões do teu coração. Tem que tirar a arrogância. Tem que tirar a prepotência. Tem que tirar a vaidade. Tem que tirar atitudes antifraternas. Jesus só está na tua boca. O evangelho dele só está na tua boca, não está no teu coração. Jesus não é arrogante, Jesus não é prepotente, Jesus não é vaidoso, Jesus é humilde. Jesus é um grande guerreiro, príncipe da paz, que você não conhece, porque você não é digno dele. Eu sou. Porque eu vim dele. Ele e eu somos um só. E eu estou fazendo o trabalho aqui muito parecido com o trabalho que ele fez, educando religiosos, prepotentes e arrogantes, que só estão com o evangelho na cabeça, mas não está no coração. Sabe o que eu estou te dando, irmão? Não estou te esculachando, não. Eu estou te dando o melhor axé que tu já teve na tua vida imortal. Porque a hora é a última. E sabe lá Deus se eu vou voltar aqui para a Terra. Então é uma oportunidade tanto de educação para você. Porque você não sabe quem eu sou e nem de onde eu vim. Seu espírito sabe, nós nos conhecemos, mas pelo esquecimento da encarnação, pelo véu, tu não lembras.
Antes do teu espírito existir, irmão, antes de você adquirir a luz da razão, eu sou. Então, é hora de nós nos unirmos, não nos separarmos. Lembra? Me dê o seu relatório, irmão, benfeitor. Me dê o seu relatório. Como estão os nossos médiuns encarnados na Terra? As notícias, deixa eu ver, falando bem lento, devagar, deixa eu ver. As notícias não são muito boas. Os nossos médiuns estão degladiando entre si por causa de pontos de vista, opiniões. Uns querem ser missionários, outros querem dizer que o seu mentor está mais certo, o do outro está errado. Outros querem aplausos, estão degladiando entre si. Lembra? Lembra disso? Então, pode ser que você tenha escrito tudo isso, foi um instrumento de Deus, da espiritualidade para escrever tudo isso e fez isso. Que ironia do destino. Às vezes, a espiritualidade prega umas peças, faz testes com os seus médiuns. Sabe como é que é o teste? O médium está trabalhando já há um bom tempo, às vezes há décadas, para a espiritualidade maior. Mas lembre-se, ele sempre vai ser testado até o final da encarnação. Afinal, ele é endividado, ele é doente. Ele vai ser testado até o final da encarnação. Mesmo velho, Divaldo foi testado até o final. Chico foi testado até o final, mesmo sendo um espírito evoluído, encarnado. Porque Deus vai querer sempre mais, vai querer que ele evolua sempre mais. Ele é evoluído para cá, mas para o universo está pouco. Deus quer mais. Então, a espiritualidade pode fazer assim. Ela manda um mentor, um espírito desencarnado, um benfeitor, e falar assim para um médium: fulano, eu vou trabalhar só com você. Eu não vou trabalhar mais com médium nenhum. Ou então eu vou trabalhar com você, com essa fulana aqui e com essa cicrana. Ou então eu vou trabalhar só com você. Na tua falta, eu uso esse médium aqui. Existem várias situações. Se você ver algum outro médium, sem ser esses que eu disse, que posso trabalhar, não sou eu, é mistificação. Você aceita essa incumbência? Se o médium for vaidoso, prepotente, arrogante, muito arrogante, que tem soberba do saber, está se achando muito, está com o topete muito em pé, sabe o que ele vai falar? Eu aceito. Agora, se o médium for evoluído, se ele for evoluído de verdade, se ele tiver com as virtudes do corpo mental, não é assim? Ser afável, amoroso, fraterno, tolerante, compreensivo. Se ele realmente for evoluído, ele vai chegar para o benfeitor e vai falar assim: não, eu não aceito essa incumbência, porque a luz tem que ser trazida no máximo de postes possível, no mundo inteiro. Então você, como espírito evoluído, você não pode dizer isso que você vai só trabalhar comigo ou com mais 2 ou 3. Você tem que trabalhar com o máximo de médiuns possível para atingir o máximo de número de pessoas possível. Essa é a resposta que eu estou te ensinando agora, que você não teve, que você não deu. Eu estou falando com muitos. Sabe por quê? Você é menos adiantado, você é atrasado. Você está aqui na Terra e você é médium. Ou seja, gente complicada. Eu não sou daqui, não. Você é daqui. Você é daqui de baixo. Eu sou de cima. Eu desci para te educar. Sabe por quê, irmão? Porque você já está cometendo esses erros há muitas vidas. E Deus te deu essa oportunidade de encarnar como médium para psicografar livros, para ver se você se redime de uma vez por todas. Isso daí não é mérito, não. Você faz mais do que sua obrigação. Então a resposta do espírito evoluído para o benfeitor é esse: não aceito. Só aceito se você trabalhar com o máximo de médiuns possível. Essa é a resposta que o benfeitor estava esperando. Essa é a resposta. Aprendeu, irmão?
Sempre haverá alguém mais evoluído do que você. Sempre haverá alguém mais evoluído do que nós, do que eu e do que muitos outros. Sempre. Quando um benfeitor, um espírito evoluído, de verdade desencarna, tem mais 10 berrando no berço. Não existe isso de dizer, na Terra não existe espírito iluminado. Você não estudou? Você sabe que vários espíritos iluminados descem a reencarnação. Como você fala uma asneira dessa na internet, dizendo que na Terra não existe espírito iluminado? Então quem foi Siddhartha Gautama? Quem foi Siddhartha Gautama? Quem foi Sócrates? Quem foi Platão? Quem foi João Batista? Quem foi o profeta Samuel? Quem foi Jeremias? Profeta Jeremias? Esses são o quê? Quem foi Pitágoras? Quem foi Mozart? Mozart não é de Júpiter? Um espírito evoluído? Então como que não tem espírito iluminado aqui? Você é ignorante? Você não estuda? A arrogância e o orgulho tomou tanto você que te deixou cego? Te deu amnésia? Está tão forte assim a arrogância, o orgulho? Como que não tem espírito iluminado aqui? Espírito iluminado que teve aqui foi só Jesus, então? Quem foi Akenaton? Quem foi Nefertiti? Se não espíritos iluminados encarnados aqui para ajudar no progresso? Se você estuda, você vai entender que aqui é um planeta escola, uma escola de evolução primária. Você não estuda, não? Se é um planeta de uma escola de evolução primária, tem que ter professores. E os professores são espíritos iluminados que são levados à reencarnação para educar os que estão aqui, que são menos adiantados. Se você for exilado agora para um planeta primitivo, lá no planeta primitivo você vai ser considerado um iluminado, porque você é muito mais evoluído do que os que estão lá. Aqui você não é não, mas lá você é iluminadíssimo, considerado porque eles são muito menos adiantados ainda mais do que você. Acho que faltou estudo. Acho que faltou espírito de pesquisa. Lembra? A religião, vista sob o ângulo do dogmatismo, traz consequências nefastas. Nefastas. Talvez você esteja sendo dogmático sem perceber que está sendo. Você fala tanto de gente ortodoxa e mente engessada e você se tornou um desses. Você tem expansão de consciência. Irmão, expansão de consciência até onde? Até onde? Tem gente no universo que tem uma expansão de consciência muito maior do que a sua, que ele vai fazer coisas que você, com a sua expansão de consciência, vai achar que é loucura. E esses estão descendo aqui. Eu, Pedro, sou um deles. Sim, eu estou me apresentando. Já me apresentei várias vezes. Nós falamos quem nós somos. Jesus disse quem era. E foi crucificado por isso, porque a humanidade daqui é orgulhosa e arrogante, não aceita ninguém acima de si. Pobre ser, que um sopro de Deus pode fazer desaparecer. Muito pequeninos vocês são. Livro dos Espíritos. Muitos usam doutrina para desacreditar médiuns. Então, eu estou usando doutrina de um ângulo, de uma forma que você não enxergou. Uma consciência muito mais expandida, que é o que está faltando em você. Estou usando a sua doutrina para você mesmo. Essa é a atitude de um sábio. De um espírito evoluído, de verdade. Um espírito evoluído de verdade não diz quem ele é. Depende da missão, depende do planejamento. Os planejamentos são inúmeros na espiritualidade. E você não tem evolução para planejar nada. Você não tem evolução para planejar nem a sua encarnação. Sua encarnação teve que ser planejada pelos superiores, porque você ainda é muito infantil. Você ainda é muito criança. Criança não planeja a sua encarnação. Criança não tem maturidade, não tem evolução espiritual para isso. Lembra das criações mentais? Existem criações mentais que estão espalhadas aí pelas cidades grandes, principalmente, criações mentais inferiores, criando egrégoras, e essas egrégoras criando hipnoses coletivas de agressividade, de vícios, de crimes, roubos, assaltos.
E essas criações mentais adentram o corpo mental das pessoas que estão em sintonia com aquelas criações mentais. Essas criações mentais são atraídas pelas ondas, pelos raios do corpo mental desses seres humanos encarnados. E se acoplam no corpo mental deles, envenenando as correntes do pensamento, se alimentando das ondas, dos raios mentais desses encarnados e eliminando ao mesmo tempo uma espécie de toxina na aura do encarnado, envenenando ainda mais as correntes do pensamento. Lembra? Então, assim está o pensamento das pessoas. Doente. Acho que já está na hora de mudar. Nós estamos numa transição planetária e estão descendo espíritos aqui que vocês não têm a mínima compreensão, que vocês não têm nem ideia de onde vieram e qual é a sua forma de vida. Vocês falam deles, mas vocês não têm intimidade com eles. Sabe por quê? Vocês ainda não atingiram esse nível de evolutivo. Mas existem muitos deles que estão descendo aqui. Falam deles que estão vindo e quando eles se apresentam não os aceitam? Que isso? Que arrogância? Que orgulho? Como eu disse, não é um esculacho, é um axé e tanto para o teu espírito endividado. Porque se outros não tiveram coragem para falar, não importa, eu tenho. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém e nem tenho rabo preso nesse planeta. Eu não sou daqui. Como eu disse, eu sou de cima. Acabou minha missão aqui, eu volto para o meu lugar de origem. Aqui não é o meu lugar. Nem esse corpo é meu, eu não sou assim. Isso aqui é só um disfarce para eu andar entre vocês. Para eu poder ser confundido com um de vocês. Porque a humanidade daqui desse planeta tem um problema da idolatria muito forte. Aparece alguém um pouco mais iluminado, um pouco mais evoluído, eles idolatram. Então é necessário que a gente se esconda em corpos iguais aos seus, para passar batido, para não ter problemas. Se Jesus entrou num corpo desse, por que eu não posso entrar, que sou menor do que ele? Se ele entrou, eu entro também. Eu não demorei 10 séculos para me diminuir para entrar nesse corpo. Foi bem menos tempo. Mas levou um certo tempo. Porque as vibrações desse corpo e desse planeta são muito densas, são agressivas. Me machuca. Por causa dos seus pensamentos e emoções desequilibradas, por causa da agressividade dessa humanidade. Eu não sou assim. Jesus também não é assim, mas Jesus falava grosso. Está achando que vocês conheciam Jesus? Daniela, bota naquele... Abre seu celular, coloca naquela situação lá do Instagram que eu te mandei de Jesus. Vai colocando aí, devagarzinho. Sabe qual é, né? Coloca lá. Eu vou ler uma coisa para vocês, que é muito séria, que eu achei no Instagram, que eu recebi no Instagram, e que me mandaram, eu vou ler para vocês. Mas o meu celular não está aqui, eu estou pedindo da Daniela. Vocês estão achando que Jesus é mansinho, nessa visão infantil? Jesus falava grosso, Jesus gritava, porque ele sabia muito bem com quem ele estava falando. Jesus falava só verdades. Jesus era perseguido, só tira o som. Jesus era perseguido porque ele falava verdades. E as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Vou ler para vocês. Você acha que Jesus era um homem calmo, sempre sorridente, que aceitava tudo em silêncio? Então você conheceu a versão infantilizada dele. A versão domesticada que criaram para caber na religião. Vamos decifrar? Você acha que Jesus era um homem calmo, sempre sorridente? Sim, ele era, mas não sempre. Que aceitava tudo em silêncio? Não, ele não aceita tudo em silêncio. As pessoas falavam coisas, ele respondia educando. As pessoas o caluniavam, o difamavam,
inventava um monte de besteira sobre ele, ele dava respostas. Ele não aceitava tudo em silêncio. Ele educava. Então você conheceu a versão infantilizada dele. Sim, a humanidade daqui vê Jesus de uma forma infantil. Como um anjinho que aceita um monte de tapa na cara. Vai achando. Está dizendo aqui, a versão domesticada que criaram para caber na religião. Está na hora de crescer, tira essa visão de Jesus, vocês não conhecem ele, muda. O verdadeiro Jesus confrontava religiosos, que nem eu faço. Estou confrontando todos vocês, sem medo. O verdadeiro Jesus confrontava religiosos hipócritas. Virava mesas. Sim, virava mesa, jogava tudo para o alto. Chamava líderes de sepulcros caiados. Vocês, muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês, inclusive médiuns que psicografaram livros que vieram da espiritualidade, sepulcros caiados. Não são dignos de psicografar esses livros, mas por misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, Deus deu a chance porque Ele é muito bom, agradeça, porque você não é merecedor. Chamava líderes de sepulcros caiados, que é o que eu estou chamando vocês. Não fazia média, que é o que eu faço, não faço média, falo mesmo. E no sotaque carioca. Falava o que precisava ser dito, eu falo o que preciso ser dito, a verdade que você precisa ouvir, hipócrita. Mesmo que isso custasse a própria vida. Acho que os tempos são outros, né? Acho que isso não vai acontecer. Jesus não veio agradar, eu, Pedro, não vim agradar ninguém. Eu vim para falar a verdade, eu vim para incomodar, eu vim para tocar na ferida, no teu ego. Sabe o que eu vim para fazer? Para pegar o teu furúnculo, apertar o carnegão e jogar ele todo para fora. Jesus não veio agradar, ele veio libertar, libertar a consciência de vocês, que vocês estão cativos por magos negros que fazem hipnose coletiva e por religiosos comandados por esses magos negros e políticos, hipócritas. Vou repetir, Jesus não veio agradar, ele veio libertar, e libertar dói. Vai doer, a verdade dói, né? Por isso que vocês me hateiam. Porque ele vai direto onde o ego se esconde. Eu, Pedro, eu vou onde o teu ego se esconde. Eu puxo ele todo pra fora e boto um espelho na tua cara e mostro pra você quem você é. Por isso que você dedica o seu canal a me hatear, ó. Um monte de hate contra mim. Sabe por quê? Porque o que eu tô falando te incomoda. Eu tô botando um espelho na tua cara e rebelde que nem você é, criança, infantil, você responde com fúria, atacando, inventando um monte de mentira, calúnia e difamação. Ou seja, eu tô te incomodando. Se tá cheio de hate é porque o trabalho tá dando certo. Se o seu Jesus nunca te confronta, eu te confronto. Se o seu Jesus nunca te confronta, talvez você esteja seguindo a imagem que criaram dele, a imagem infantil, e não a verdade que ele mesmo revelou. Refletiu com isso? É isso. A verdade nua e crua. Muito necessário para esse momento. Eu, Pedro, sou muito necessário para essa época. Porque nada mudou, né? Olha, tem gente que deve ter o espírito muito ruim, muito ruim. Porque tem gente que psicografou livros, foi instrumento para psicografar livros maravilhosos, com ensinamentos maravilhosos, estudou, leu, mas não entrou no coração. Mudou nada, continua arrogante, continua prepotente, continua vaidoso, tomando atitudes antifraternas por aí. Como é que fica nesse momento de transição planetária? É nesse momento de transição planetária que Deus encarna para botar ordem na casa. E Deus encarnar, tem gente que é limitada, gente ignorante, gente que tem a visão estreita que você precisa mastigar até virar água para poder explicar, para não distorcer o que diz. Quando diz Deus encarna, é uma metáfora. Não é que eu sou Deus ou qualquer outro espírito evoluído é Deus. Não é isso. Quando a gente diz Deus encarna, quer dizer o quê? Quer dizer que é um espírito que evoluiu muito, que tem uma comunhão muito grande com Deus, e aí ele é um com Deus, ele se unificou a Deus, ele se tornou um com ele.
Então aí ele faz parte de Deus, ele é um com Deus. Então ele encarna, ele representa um pedacinho da encarnação de Deus na Terra, que foi o que Jesus era. Jesus não é Deus. E outros espíritos iluminados, que não precisa ter a evolução de Jesus para se unificar com Deus. Mahatma Gandhi é um deles. Mahatma Gandhi não é um iluminado, não? É só Jesus? Na Terra não tem ninguém, não teve e não tem ninguém iluminado. Martin Luther King é quem? Quem é Martin Luther King? Acho que precisa de mais estudo. Acho que precisa expandir um pouco mais a consciência. Acho que precisa ver o vídeo do Pedro para acordar. Que eu acho que ainda está dormindo. Eu acho que essa expansão de consciência está muito pequena. A maioria tem uma expansão de consciência, a maioria da humanidade daqui da Terra, a esmagadora maioria, tem uma expansão de consciência que só vai até a camada de ozônio. A maioria só vai até a camada de ozônio. Uma minoria tem uma expansão de consciência muito boa, que vai até a Lua. Sabe quem é a expansão de consciência desses que vai até a Lua? São os espiritualistas de hoje, são médiuns que psicografaram livros, são médiuns de todo tipo de religião, são vocês. Só que tem gente que tem uma expansão de consciência que não vai até a Lua, não. Tem gente que tem uma expansão de consciência que vai até o outro lado de Nébadon. Então, ele vai passar a Lua, vai longe, vai longe, vai longe, vai longe, vai seguir toda a galáxia, Via Láctea, vai sair da galáxia, vai continuar, vai passar por outra galáxia, outra. E aí, as coisas que ele vai falar e as coisas que ele vai fazer, para aqueles que só têm uma expansão de consciência que só vai até a Lua, que acha que é muito, as coisas que ele vai fazer, vocês vão dizer que o cara é maluco, que o cara é louco, que o cara é um surtado, um piradão, que ele é obsidiado. É isso que vocês vão falar. Continua a mesma coisa, que ele é filho do Beuzebu. Nossa, mas esse moleque, esse Pedro é um desaforado, né? Mas ele é um peitudo, né? Sim, sou peitudo mesmo, e literalmente peitudo mesmo. Igual o João Batista, eu sou obsidiado igual a ele, igual o João Batista. Sou endemoniado igualzinho o João Batista, igual um tal de Jesus que virava a mesa, que gritava, que desmascarava religioso hipócrita. Sou obsidiado igual a ele, sou endemoniado igualzinho a ele. Nesse momento ele está atrás da Jaciane, rindo, me agradecendo, que ele é humilde. E ele está falando assim, não poderia ser diferente. Por isso eu escolhi você. Por isso eu mandei você. Quando a luz é muito grande, aguentam só até um certo tempo. E aí chega uma hora que a luz começa a incomodar muito, porque veio para educar não só quem está fora, mas principalmente quem está dentro. Porque se você foi colocado para trabalhar do lado de um iluminado, pode ter certeza, tu é muito ruim, tu tá péssimo, então o iluminado vai ser muito usado para exortar você. Não entenderam, aí se voltam contra mim, aí me traem. Tem gente que está até escrevendo livro para me desacreditar. Pô, o trabalho aqui realmente é de muita luz, está incomodando muito. Tem gente que está até escrevendo livro para me desacreditar. Olha, tal Jesusão, tal Jesusinho. Né? É isso aí, acuquetetinho. Pegou no meu dedinho, pegou no dedinho, no dedão, em todos os dedos. Vou pegar é tudo, como eu disse, eu vou espremer o furúnculo, vou botar o carnegão todo para fora. Independente da calúnia, da difamação ou das mentiras que vocês vão inventar sobre mim. Não importa, a verdade sempre será a verdade. E lembrando que internet não é terra sem lei, cuidado. Internet não é terra sem lei não, hein? É. Cuidado. Cuidado com as mensagens no privado que você pode mandar para alguém. Cuidado com os comentários que você faz aqui embaixo. Tem gente que consegue achar um endereço de IP. É. Então, o momento é de verdade.
O momento é de justiça, mas não é justiça do homem, não. É justiça a justiça divina. Justiça divina. E só de verdades. Só verdades. Apenas a verdade. Se doeu, é porque a verdade deu certo. Essa é a nossa mensagem. Como eu disse, um axé muito grande para você. Um axé muito grande para o teu espírito, nesse momento de transição planetária decisivo. Principalmente para aqueles que estão achando que são os mestres, que dizem que não são nada, que são, eu sou espírito de terceira ordem, eu não sou mestre, eu não sou iluminado, mas as atitudes é como se fosse um mestre. Age como se fosse um mestre. As atitudes é como se dissesse, eu sou um mestre, eu sou um iluminado, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Só fala. Eu sou espírito de terceira ordem, eu sou endividado, só fala, mas nas atitudes é como se fosse o bonzão. Né? É desse jeito. Então, gente, esse é o axé. Sem espírito canalizado. Só eu e Deus. Eu e o Pai. Porque quem está mandando ele dizer isso é o Pai que está mandando eu dizer isso. Ou seja, quem está mandando ele dizer isso sou eu. Ou seja, o Pai. Quer você acredite, quer não, que sou eu que estou falando através dele. Você percebe que a minha ligação com ele é tão grande que ele já falou no início. Quem está mandando ele dizer isso sou eu. Isso é conexão com Deus. É algo que está fora da compreensão de espírita ortodoxo, de espírita fanático, religioso, intolerante, doutrinário. Deus não é doutrina. Deus não é fanatismo. Deus não é intolerância nem preconceito. Enquanto você tiver isso, tu nunca vai ter comunhão com Deus. Nunca. Nunca. Para ter comunhão com Deus tem que tirar tudo isso, tem que tirar todas as paixões, tem que adquirir amor, tolerância, compreensão, humildade. Pedro, você não é vaidoso porque você está dizendo quem você é. Ué, eu dizer quem eu sou é vaidade? Eu estou dizendo quem eu sou, ué. É vaidade isso? Fala, eu sou Daniela. Daniela, fala. Eu sou Daniela. Eu sou Daniela. Daniela disse, eu sou Daniela. É vaidade dizer que ela é a Daniela? Então, eu estou dizendo quem eu sou. É vaidade eu dizer quem eu sou? Que eu sou o primeiro fractal do Cristo? Sabe por que minhas palestras lotam? E a gente dá muita visualização? As pessoas sentem a presença de Deus em mim, a luz, a verdade. Elas já estão me esperando há muito tempo. Tem um monte de gente que está me assistindo caladinho e está entendendo tudo o que está acontecendo. Porque sabe muito bem o momento que nós estamos vivendo e que eu não estou aqui à toa. Cresce. Expande, deixa de ser criança. Está muito infantil. Está muito religioso, sim. Religião é coisa de gente criança, de infantilidade. Expande a consciência. Deus não é religião. Para adquirir comunhão com Deus, tem que literalmente ter amor no coração. E quem tem amor no coração nem sempre vai falar manso. Lembra de Jesus, que eu acabei de ler aqui? Ele tem amor no coração. Olha o que eu li dele aqui. Então tira esse comportamento religioso de achar que só quem tem amor no coração é quem fala mansinho, igual sua religião ensina, seus dogmas ensinam. Tira isso. Isso é infantil, muito infantil. Aos zeladores da pureza doutrinária, coitados. Quem não ouve pai e mãe, ouve coitado. Não ouviu pai e mãe. Sabe quem é o pai e mãe? Deus, que está falando através de mim. Não ouviu pai e mãe? Coitado.
condenado a 60 mil anos de reencarnação num planeta primitivo que não quis ouvir pai e mãe. Ficou furioso quando viu as verdades. Coitado, neném, criancinha. Coitado. Não ouviu pai e mãe? Coitado. Quem não ouve pai e mãe, escuta coitado. Então, gente, que essa mensagem entre no seu coração. Mas não é para ficar puto, não. É para ficar muito feliz. E quem ficar puto, continua no manicômio. Quer dizer, não vai continuar nesse manicômio aqui não, porque aqui vai deixar de ser manicômio. Vai para outro manicômio. Aqui vai deixar de ser. Hoje é uma sexta-feira. Que dia é hoje? Dia 4. Hoje é dia 4 de julho, mês 7. 4 de julho, uma sexta-feira. 4 de julho, vai 4 mesmo? 4 de julho de 2025. Esse vídeo só vai entrar daqui a um pouco mais de uma semana. Hoje é sexta-feira. Eu tô tranquilão. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Vou pegar minha motocicleta, vou acordar cedo e vou andar por aí. Vou me ligar à natureza, pegar a estrada, fazer um bate-volta. Quando eu ando nela, eu me torno um com ela e um com toda a natureza, um com todo o planeta. Eu não vejo só a estrada. Eu tenho expansão de consciência, eu tenho pensamentos criadores 24 horas por dia. Eu não vejo só a moto e a estrada, os carros e tudo que eu estou vendo ali com os olhos físicos. Eu vejo tudo. Eu vejo a contraparte astral de tudo. Eu vejo dentro das árvores, eu vejo os átomos, eu vejo as células, eu vejo a seiva passando pelas plantas. Eu vejo os animais, eu vejo os insetos, não com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito. Eu vejo os micro-organismos na areia. Eu vejo o que tem debaixo da Terra, eu vejo o núcleo planetário, eu vejo o universo, eu vejo as estrelas, eu vejo os sóis, eu vejo os planetas, eu vejo as raças, inúmeras raças que vivem nesses planetas, seja lá da frequência que for, portais se abrem, eu vejo os anjos, eu vejo espíritos iluminadíssimos, tudo ao mesmo tempo, eu vejo Deus, eu vejo Jesus, eu vejo os arcanjos, eu vejo os querubins, eu vejo os serafins, eu vejo os seres humanos encarnados que estão para lá e para cá, eu entro na alma deles, eu vejo tudo ao mesmo tempo, 24 horas por dia é assim, eu vejo toda a galáxia, eu vejo os sóis, eu vejo as outras galáxias, eu vejo as nebulosas, eu vejo tudo, 24 horas por dia. Quando eu entro na moto que eu vou andar e minha frequência se eleva porque eu gosto de andar, eu me ligo a isso tudo. Como se eu fizesse parte disso tudo, como se eu fosse um com isso tudo. Como se eu fosse um só com todos os planetas, todos os seres, todas as raças, todos os animais, com a natureza deste planeta, de outros planetas, com as dimensões, com o reino do Cristo, com outros reinos, porque não existe só o reino do Cristo, existem muitos outros reinos, vocês sabiam disso? Muitos outros reinos, não existe só o reino do Cristo, não existe só um Cristo no universo, existem muitos outros. Então existem muitos reinos no universo de Nébadon, em outros universos, no super-universo de Orvonton, nos outros super-universos, lá tem outros Cristos, outros reinos de outros Cristos, ainda mais evoluídos do que o Cristo que vocês conhecem, que eu conheço. É muito mais, o negócio é muito maior. A vida pulula, a vida exala no universo, em toda parte, tudo está preenchido. Eu me conecto a tudo isso, eu vou lá na fonte criadora aí dentro de mim, em todos os lugares, no meio de Orvonton, lá no meio, em tudo. 24 horas por dia comigo, Pedro, é desse jeito. Você sabe o que é isso? Isso é comunhão com Deus, isso está muito além de doutrina. Isso é comunhão com o Pai. Por isso que essas palavras saem da minha boca, desse jeito. Não só palavras, mas com energia. Eu sou isso e não tem como ninguém tirar isso. Não importa se você acredita ou não acredita,
Eu não vou deixar de ser quem eu sou porque você não acredita. Eu não vou perder a minha comunhão com Deus porque você não acredita e é limitado e não entende o que eu digo. Porque eu estou muito além da sua compreensão. Eu sou isso. Por isso é fácil para mim que Deus falar através de mim. É fácil para mim Jesus canalizar. É fácil para mim Arcanjo Miguel falar através de mim. É fácil para mim um dragão da luz falar através de mim. É fácil para mim um siriano falar através de mim. É fácil. Porque eu tenho frequência. Eu tenho afinidade e sintonia com eles. É fácil. Só basta ter sintonia e afinidade. Como eu disse, se um mago negro intui e inspira, por que eles não? O mago negro é maior do que eles? O quiumba, que tanto intui e inspira a maioria das pessoas, é maior do que eles? Ué, o diabo ficou mais poderoso do que o anjo? O diabo ficou mais poderoso do que Deus? Precisa expandir mais. Tá muito pouco. Tá indo só na lua. Tá pouco. Tá muito pouco. Ainda tenho muito mais para vos falar. E eu ainda vou falar muito, porque não tem como parar isto. Não tem humano aqui na Terra que tem poder para parar isto, porque o humano daqui da Terra não é Deus. Quem manda não é o humano daqui. O humano daqui está preso. Está na escola primária manicômio. Quem manda é Deus. Todos aqueles que tentarem parar Deus vão cair. Vão cair feio. E a queda vai ser grande. E eis que a luz veio ao mundo mais uma vez. E ela não foi compreendida. Não a enxergaram. Ela não foi aceita. Ela mais uma vez não foi entendida pelo nível evolutivo inferior daqueles que não entendem a luz, que não a compreendem, porque ainda são muito menos adiantados, ainda são muito materializados. Travestido de alguém que acha que tem expansão de consciência. Não tem não. Vocês são religiosos. Dogmáticos. Eu não estou falando dos religiosos dogmáticos de verdade, estou falando daqueles que se dizem os que têm expansão de consciência e que são espiritualistas e universalistas. Vocês não têm expansão de consciência, não. Por isso eu estou aqui. A minha presença aqui é muito necessária. Porque precisa crescer mais. Tá pouco. Tá muito pouco. Se você não entende o que eu digo, não tem problema. Eu espero. Daqui a uns 10 mil anos você volta e a gente conversa. Daqui a uns 10 mil anos de reencarnações, quando você estiver mais experiente, você volta e a gente conversa. Eu espero os 10 mil anos. Só que eu vou estar em outro lugar. Não tem problema não. Eu te desdobro. E aí a gente bate um papo no universo. Sobre espiritualidade. Comigo em espírito. Sem esse corpo físico aqui para me atrapalhar. Em espírito. Estamos combinados assim? Que Deus esteja no seu coração. E recebe o axé. Valeu.